Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez para o nosso episódio do nosso podcast Entre Nós, uma oportunidade de discutirmos vários assuntos de relevância do nosso cotidiano pessoal e escolar também. Vamos falar hoje sobre os conflitos de ordem mundial. E quem pode falar bastante com grande propriedade é o nosso grande professor França, professor de História. A gente vai discutir um pouquinho sobre esses assuntos. França, minha mãe sempre dizia que viver é difícil, conviver é mais difícil ainda, né? Então é natural do ser humano na convivência o conflito. Mesmo porque quando o ser humano apareceu no planeta, ele tinha uma necessidade, que era sobreviver, né? Até bíblico, Deus disse ao homem, vai crescer, vai multiplicar, dominar os peixes do mar e as aves do céu e tudo que rasteja sobre essa terra. Dominar para nós ocidentais significa tomar para si, né? Então, você podia mencionar aqui alguns motivos que levam a esses conflitos, esses combates? Fala, Ger, fala, galera. Prazer estar aqui. Eu acho assim, Ger, que a gente tem muitos motivos para a gente poder falar sobre essas questões de conflitos. Conflito, ele existe desde que o homem é homem, como o Ger citou. Eu acho que a gente tem conflitos no mundo por vários motivos. Pode ser eles econômicos, podem ser eles territoriais, são os mais tradicionais, mas não são os únicos. Mas a questão, a gente pode pensar hoje em questões de natureza, busca de recursos naturais, esses pontos acho que são talvez o futuro dos conflitos, até mais do que a gente vai ter. A questão de território já envolvia isso, mas eu acho que agora a gente vê cada dia mais disputa por recursos. Porque cada vez mais nós temos um mundo que está ficando reduzido, o número de recursos naturais, e isso vai acabar gerando cada vez mais conflitos no mundo. Mas a gente tem até questão de revanchismo, brigas entre parentes. A história ela tem uma gama de conflitos muito grande. Mesmo porque nós temos conflitos entre nações e no interior das nações também, né? Nós temos os chamados conflitos internos, né? Então, só para a gente resgatar, são várias motivações por que as pessoas brigam. Quando eu digo pessoas, na ordem de países, né? Pode ser questão territorial, pode ser uma questão religiosa, né? É só a gente lembrar, por exemplo, do Hamas, com a questão de Israel, né? Eu lembrei da Irlanda também, da questão da Irlanda do Norte e do Sul. Pode ser uma questão territorial, se a gente for pensar, por exemplo, Rússia e Ucrânia, né? Ou Ucrânia e Rússia, que envolve também recursos naturais, né? Como, por exemplo, o transporte do gás e do petróleo russo para a Europa. Então, ao longo dos anos, as motivações foram sendo diferentes, né? Mas ainda há sempre disputas, né? Para que eu tenha uma hegemonia, eu tenha uma influência maior e eu tenha uma relação maior de poder também, né? Então, o poder está sempre envolvido nessas ordens de conflito, né? A gente podia fazer um resgate histórico, França, desses conflitos desde a Primeira Guerra Mundial? A gente pode até buscar antes. Eu estava lembrando, como o tema aqui a gente vai trabalhar a questão de organizações mundiais, quando a gente tem lá no século XIX, que é chamado de século das nações, né, que é o momento da organização da Europa enquanto grande continente que foi, que teve essa questão do nacionalismo muito pertinente, a gente teve o Napoleão Bonaparte, que para a história é reconhecidamente o cara que desenvolve esse conceito de nacionalismo em outros países. Só que quando ele é derrotado na Batalha de Waterloo, né, em 1815, ele acaba gerando um dos grandes congressos que a gente tem, porque eu acho que é o cerne dessa discussão aqui que a gente vai ter, é exatamente esses congressos, né? O primeiro congresso aí que a gente vai ter, que a gente vai falar aqui, será o Congresso de Viena de 1815. Nesse congresso, a gente tem uma grande preocupação dos países, lógico, a gente fala na história que é o último suspiro do absolutismo neste momento, e aí em 1815 você tem a criação daquilo que vai ser a Europa atual, né? A estrutura europeia atual. E nela a gente já cria um sistema de fiscalização dessa estrutura, que é a Santa Aliança, né? Que a gente vai ter como um exército multinacional que deveria evitar novas revoltas, efetivamente novas revoltas burguesas, eles vão dizer, né? Porque a burguesia e a nobreza vão brigar nesse momento. E aí o que você vai ter? Você vai ter a nobreza criando a Santa Aliança para evitar novas revoluções francesas. É para isso.
Então a gente tem aí em 1815 este momento. Só que essa briga ela vai permear todo o século XIX até chegar à chamada Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Tá? Por que a gente tem que resgatar lá no Congresso de Viena? Porque no Congresso de Viena a gente vai ter uma estrutura de divisões da Itália e da Alemanha. Tudo bem que ainda não existiam na Europa neste momento. A Itália e a Alemanha elas são criadas em 1870, 1871, depende aí de algumas características, mas esses dois países eles são fundamentais para que a gente estruture o que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma grande guerra de conflitos por interesses dos mais variados, mas um dos que eu acho que é mais pertinente é quando você pensa no pai da psicanálise, o Freud, lá no final do século XIX, ele vai dizer uma frase que é muito importante, que ele vai dizer: o mundo está cheio de mágoas, e essas mágoas vão causar um grande conflito. Então já se sabia que ia ter um grande conflito, porque se criou uma grande estrutura, países muito fortes, mas a disputa, principalmente dentro do conceito de industrialização na Europa, a disputa neocolonial na África, na Ásia, na América, na Oceania, né, foi uma coisa que se tornou muito pertinente neste momento e acabou gerando esse conflito na Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito devastador, né, a gente sabe disso, e que gerou de novo um novo congresso, que aí vai ser a ideia de Versalhes, né, que a gente teve ali Versalhes, que novamente Versalhes vai criar o que a gente conhece como uma ideia de controle para novos conflitos, que foi a ideia de um exército multinacional, né, que vai dar base ao que a gente conhece como a ONU, que é o principal ponto que a gente vai ter, né, a Liga das Nações, né, neste momento. Então, a Primeira Guerra Mundial, conflito por questões revanchistas da França com a Alemanha, disputa industrial Inglaterra e Alemanha, disputas neocoloniais. A Primeira Guerra Mundial ela se tornou um conflito que ela vai gerar os mais absurdos motivos, né? A gente vai ter muita coisa acontecendo, mas ela se tornou ali um ponto muito pertinente para a gente. Por quê? Porque basicamente quando a Primeira Guerra Mundial acontece, você vai ter a ideia de o fim dos grandes conflitos. Entendam assim, fim dos grandes conflitos no sentido de que a Primeira Guerra Mundial ela é para dar uma pausa nos conflitos que a gente tinha tido anteriormente. É muito interessante isso, por quê? A gente fala que está tendo muita guerra agora, mas anteriormente nós tínhamos muitos conflitos. E a Primeira Guerra Mundial, como ela foi um grande conflito, ela acabou segurando esses conflitos menores, quer dizer, juntou esses conflitos menores. E quando você tem a questão da criação ali em Versalhes de um controle, você vai tentar evitar novos conflitos, que infelizmente não deu certo. A gente sabe que a gente vai caminhar para um segundo conflito mundial, que é um conflito que, como diz Winston Churchill, então o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira, né? A gente teve uma série de conflitos que na Primeira não foram resolvidos e a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Só que a Segunda Guerra Mundial trouxe uma coisa muito pertinente para nós, que foi, ao final dela, a gente vai ter um congresso também, né, que vai ser o Congresso de São Francisco, que vai criar a Organização das Nações Unidas, né? E essa Organização das Nações Unidas, ela tem um motivo muito pertinente para existir, que é uma tentativa de evitar, né, novos conflitos. Só que qual que é a diferença básica aí que você vai ter dentro da ONU para a Liga das Nações? A Liga das Nações era apenas um exército, né? A ONU ela vai ter os mais variados braços para tentar controlar conflitos de várias maneiras, como a gente falou ali no começo. Os conflitos eles acontecem das mais variadas formas, mas a gente vai ter a ONU atacando em várias frentes. A Unesco é um caso desse, né? A Unicef, você tem vários braços que vão ser da ONU, assim como o FMI, né? A gente vai ter essa ligação de controle nesse ponto. Então, a ONU ela surge ali no final da Segunda Guerra Mundial como um regulador desses conflitos. Pode não funcionar de uma forma das mais pertinentes, a gente sabe que teve uma série de efeitos e complicadores, mas ela deu um resultado em alguns pontos aí para poder evitar.
Bom, gente, quem tem irmão sabe o que eu estou falando, né? Então, você tem irmão, você já brigou com o seu irmão, como eu já briguei com o meu irmão. Mas o meu irmão é um pouco mais velho do que eu e eu sempre perdia essa briga, né? É puxão de cabelo, é dedo no olho e assim vai, né? E sempre tinha aquele que vai intermediar esse conflito. Sempre é da minha mãe, não é? E minha mãe pedia que a gente se abraçasse, se beijasse, fizesse as pazes. Meu irmão pedisse desculpa para mim, já que eu sou o caçula, não é assim, né? Então tinha sempre alguém que mediava esses conflitos. Então o Francis está me dizendo aqui, está dizendo para todo mundo, de que na Primeira Guerra Mundial nós tínhamos um mediador que era a Liga das Nações, né? Que era uma tentativa de você criar uma regulação para que não houvesse mais conflitos ou até mesmo criar regras para esses conflitos, né? Porque numa guerra você não pode tudo, né? Você só pode algumas coisas porque tem também os crimes de guerra, né? A coisa evolui para a Segunda Guerra Mundial e aparece a ONU, né? A ONU também, com a Organização das Nações Unidas, que tenta fazer essa mediação, ou seja, para que haja paz e não haja guerra, para controlar os conflitos em termos internacionais, né? Só que nós sabemos, né, França, que a Segunda Guerra Mundial termina e nós temos aí a ascensão de duas superpotências mundiais, né? E elas vão brigar por quem? Por áreas de influência, né? Você podia falar um pouquinho para mim, para a gente, sobre essa relação? Esse é um ponto muito pertinente, porque a gente vai ter, de um lado, a União Soviética, do outro, os Estados Unidos, que vai dar início aí à Guerra Fria, que a gente conhece. E aí vem uma discussão que o pessoal da geografia e da história adora fazer, né? Quando começou a Guerra Fria, né? Se foi em 45, 47... essa é uma discussão que já caiu até em vestibular, é importante você ficar atento a isso. Qualquer uma das duas datas está correto, tá, gente? Para vestibular, qualquer uma das duas datas... É quando terminou também. Então a gente vai ter essa questão, e eu acho muito pertinente a gente pensar que o século XX, para alguns autores, por exemplo, o professor Eric Hobsbawm, ele fala que o século XX ele começa ali com a Primeira Guerra Mundial e termina com a Guerra Fria. Eu acho que a tamanha proporção desses conflitos e das suas consequências para o nosso século XX. E esse conflito que a gente tem chamado de Guerra Fria, ele é muito pertinente no sentido de foi um conflito ideológico, tá? E você vai ter Estados Unidos e União Soviética disputando das mais variadas formas possíveis, né? É um conflito que vai acontecer no campo econômico, é um conflito militar, nunca entre as duas grandes potências, isso é muito importante, né? A gente lembrar, por isso, Guerra Fria, né? A gente sempre vai ter o conflito de uma superpotência com um país satélite, né? Então tem 3 guerras que são assim, importantíssimas para vocês lembrarem para o seu vestibular. É a Guerra da Coreia, é a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão, beleza? Essas 3 guerras, elas são guerras muito pertinentes. Tivemos outras, se quiser pensar em Grécia, se você quiser pensar em outros conflitos na África, você pode pensar neles também. Mas, para o seu vestibular, esses 3 são fundamentais. Esses conflitos, então, eles vão se dar mais indiretamente. Eles vão disputar a questão da corrida espacial, né? A gente vai ver aí a disputa que a União Soviética vai ser a primeira a mandar um ser humano para o espaço, a primeira a mandar uma mulher, mas quem chega à Lua efetivamente é os Estados Unidos em 69. Então você vai ter N disputas para a gente entender até aquilo que a gente começou falando. Conflito não precisa ser apenas territorial, tá? Ele vai acontecer de várias formas. Até a disputa nas Olimpíadas, né? Eu acho que esse é o mais interessante, né? A questão, inclusive, para fazer uma ligação com a biologia, a gente teve o início dos dopings, né? Nessa disputa para ver quem conseguia mais medalhas, essa busca por soldados ideais, né? A gente vai ter, então, essa Guerra Fria, tá? E assim, cada disputa era briga de faca, né? A gente vai ter eles disputando territórios em todas as áreas. Tanto que o mesmo Winston Churchill fala, desceu sobre a Europa uma cortina de ferro. O leste é da União Soviética e o ocidente vai ser dos Estados Unidos. Se bem que a gente sabe que teve casos à parte aí, mas outra coisa. E aí, nesse conflito, né, nós temos aí a mediadora que é a ONU, que ela resolve criar um conselho, né, França, um conselho de segurança permanente na ONU.
que vai ser uma área de arbitragem, ou seja, vai ter o poder decisório de voto e de veto, né, sobre os conflitos. Se eles irão acontecer ou se vai ter uma intervenção ou não. E a escolha dos países foram justamente os vencedores dessa Segunda Guerra Mundial, né? Então, qual é o problema hoje de manter um conselho como esse e ter tantos interesses conflitantes entre esses membros do Conselho de Segurança da ONU? Vários, principalmente porque a gente voltou a ter uma Guerra Fria, né? Se a gente for pensar, hoje a gente tem uma grande Guerra Fria, só que não existe mais a União Soviética, né? A Rússia, a gente tem ali a China junto a ela, e os dois fazem parte do Conselho Permanente, né? Então são fundamentais. E do outro lado você vai ter os Estados Unidos e seus aliados, né? A França e a Inglaterra, que vão ser esses países mais importantes aí deste ponto. Nós temos o rotativo, né? Temos vários países que fazem parte, mas esses são os mais pertinentes. Então acaba que você vive uma guerra, uma queda de braço entre eles. E uma das últimas coisas, até para a gente ter uma noção, acho que é fundamental a gente falar, foi sobre a questão do reconhecimento do Estado palestino, né? Porque se tem um país que nega dentro desse conselho, acabou qualquer uma dessas ideias. Então a gente está tendo vários problemas sobre isso. China e Rússia acreditando que há necessidade de criar um Estado, e os Estados Unidos vetando pela sua tradição de aliado a Israel, né? Então a gente tem N coisas que dão ali problemas. Reconhecimento de uma guerra, não reconhecimento de uma guerra. Então você vai ter essa disputa que estava muito forte na Guerra Fria acontecendo hoje de novo, né? Então hoje esse conselho ele é muito, muito importante para a gente perceber a geopolítica mundial, como está dividido mesmo o mundo neste momento, correto? E fora isso, eu acho que é pertinente a gente falar também que no meio da Guerra Fria a gente teve a criação de um organismo de caráter militar, né? Porque a gente falou lá da Liga das Nações, falamos da Santa Aliança, mas em 1949, durante a Guerra Fria, a gente teve a criação da OTAN, né? A OTAN, que é um grande grupo militar que a gente tem de países ligados aí ao Tratado do Atlântico Norte, né? Que a gente vai ter essa preocupação, e que hoje ele está muito em voga por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Porque um dos motivos principais desse conflito foi a questão da Ucrânia estar entrando na OTAN, que dificultaria a relação com a Rússia, né, que não faz parte da OTAN, afinal ela vem de uma tradição. Então vamos lá, a gente estava em 1949 no meio da Guerra Fria. Em 1949 foi criada a OTAN, em 1955 então a União Soviética cria algo para contrapor a OTAN, que é o Pacto de Varsóvia, correto? Então a gente vai ter durante toda a Guerra Fria esses dois lados. As origens desses conflitos acabam mostrando para a gente que há uma nova necessidade, né, de organização mundial. Acho que a OTAN ela teve um papel ali no passado e a própria ONU, né, mas elas precisam se modernizar, porque acaba que esses conflitos que estão acontecendo, a ONU mesmo ela não tem tido uma grande participação. Acho que é uma necessidade a gente ter alterações neste momento. Sim, mesmo porque se o Pacto de Varsóvia não existe mais, a pergunta é por que a OTAN deve existir, né? Então a OTAN está legislando em causa própria, não numa causa internacional, não é? Porque é uma questão militar, mas se eu não tenho mais o opositor, que era a União Soviética, agora na presença da Rússia, se ela não tem um pacto militar, por que eu terei no Ocidente um pacto militar, né? Então eu acho que o mundo agora está em xeque nessas discussões desses mecanismos internacionais para que a gente possa criar novas formas de governança internacional que possa, de fato, beneficiar uma sociedade inteira e não só grupos de interesse, como a gente vê agora nessas superpotências econômicas, tecnológicas e militares, como a Rússia, como a China e os Estados Unidos, né, que ficam ali dentro dessa geopolítica brigando pelas áreas de interesse e de poder. Então, gente, nós fizemos aí um relato histórico só para dizer desses conflitos internacionais e como que a gente podia tentar resolver esses conflitos, né?
de forma mais pacífica e duradoura. Por isso a necessidade de criação desses mecanismos internacionais, que tenham a participação de todo mundo, mas com uma certa igualdade. Não posso ter 2 pesos e 2 medidas, né? Senão fica muito distante dessa realidade. Exatamente. Acho que hoje, cada vez mais, é importante para a gente caminhar para uma solução mais pacificadora, né? Acho que é fundamental. Até na ideia principal da ONU era esse conceito, né? E aí, mais uma dica para vocês. A gente tem a ideia da ONU criada pelo Kant, que ele dizia que a gente ia criar uma sociedade onde existiria apenas a ideia de uma igualdade, na ideia de igualdade que todos seriam parceiros dentro desse contexto, tá? O Kant fala exatamente sobre isso, beleza? Beleza, França? Muito obrigado pela explanação, foi uma conversa muito agradável e até o próximo encontro no nosso Entre Nós. Valeu, galera!